Sejam bem-vindos a mais um Podium Cast, o podcast onde você está sempre em primeiro lugar. E aí, Gil, o que a gente tem para hoje? E aí, Di, quem corre sabe, quando o corpo reclama, é hora de procurar um especialista. E por falar nisso, eu sei que você aí é uma grande corredora, já tem 14 anos de estrada. Você já se machucou muito? Ai, Di, nem te conto. É o que não falta lesão por aqui. E tu Olha, também. Eu acho que nós somos uma dupla aí meio capenga, viu? Uma dupla dinâmica capenga. Nossa, total, porque com meus 16 anos de corredora aí, eu já tive muita lesão. E eu costumo até dizer que eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho uma predisposição aí a lesionar. Eu vou até investigar isso. Qual foi a pior lesão que tu já teve? Acho que foi fratura mesmo por estresse. Mas assim, por estresse que eu me estressei e estressei o meu osso. Acho que a pior de todas foi Onde porque foi? tive na cabeça do fêmur e já tive também na tíbia. Então, já tive mais de um lugar. E eu não costumo dizer que a minha lesão do menisco e do LCA foram decorrentes da corrida, porque realmente não foram. Na realidade, dificilmente você vai romper um ligamento correndo, né? Só se for jogador de futebol, alguma coisa, porque tem aquelas mudanças bruscas de direção, e aí vai propiciar realmente. Então, assim, o LCA foi minha pior lesão, mas ela não advém da corrida. Da corrida, as piores foram realmente as fraturas por estresse. E contigo? Eu já rompi também, eu tenho uma cirurgia no meu joelho de LCA, mas também não foi correndo, foi jogando vôlei, uma partida besta, numa brincadeira, e aí eu fui pular assim para jogar a bola por cima da rede, na hora que eu aterrissei, rompi o ligamento. Mas eu acho que fora isso, que não foi no âmbito de corrida, eu fraturei muito feio o meu quadril. E não foi uma fratura por estresse, foi uma fratura por avulsão. Eu estava no quilômetro 30 da Maratona de Chicago, isso em 2019, quando eu comecei a sentir uma dor absurda e eu não sabia o que era, né? E continuei tentando correr e aquela dor foi aumentando e até que ela me incapacitou de continuar ali. E completar a minha maratona. Foi uma maratona que eu não consegui completar, não tinha a menor condição. E eu fui sair de dentro dessa prova de ambulância, fui para o departamento médico da prova sem saber o que eu tinha, fui atendida por fisioterapeutas e médicos, eles manipulando ali minha perna sem saber o que eu tinha, e eu só fui realmente saber o que tinha acontecido quando eu voltei para o Brasil. Que num raio-x, o médico veio lá de dentro. Minha querida, como é que você fraturou esse quadril? Eu falei, fraturei? Você está com uma fratura enorme. E aí foi entre opera ou não opera, opera ou não opera. Eu decidi não operar, fiz tratamento conservador. E ali, depois de 4 meses, eu voltei a correr. Mas foi uma fratura muito feia e me incapacitou aí durante 4 meses que eu tive que suspender, então, né? O nosso convidado de hoje vem bem a calhar. Veio bem a calhar. Tu quer saber? Eu conheci esse meu convidado de hoje justamente por conta dessa fratura. Porque, além dele ser um ortopedista muito bom e mexer também com outras especialidades, mas ele trata mesmo do quadril. E assim começou a nossa jornada. Eu acho que ele vai ter muito aí o que falar e a gente vai também tirar muita dúvida com ele hoje. Vai ser uma troca. Vai sim, vai ser uma troca deliciosa. E antes de chamar o nosso convidado, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos, com os familiares. Comentar, dar muito like, mande para o seu amigo corredor, para aquela pessoa que ainda pensa em correr. Nós temos muito a agregar. Ative o sininho para acompanhar no nosso canal no YouTube. Podium Cast. Hoje o nosso bate-papo é com um cara que entende muito do corpo do corredor. Né? Vamos falar sobre dor, prevenção, lesão e, por que não, performance. Então, nosso convidado de hoje é o Dr. Tiago Menescal, ortopedista com especialização em cirurgia do quadril e medicina do esporte. Ele atende desde corredores de alto rendimento até atletas amadores. Doutor Menescal, muito obrigada pela sua presença. A gente sabe que o senhor é um médico
muito requisitado, tem agenda lotada, né? E conseguiu aí encaixar uma brechinha para estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês, menina. É um grande prazer estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência, tanto de consultório, quanto da nossa prática de medicina do esporte. Né? Eu acho que esse é um programa muito legal, porque todos aqui vivem, né, o que a gente vai conversar daqui a pouco, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Muito obrigado. Então, apesar de eu e Gil sermos corredoras, né, mas aqui é um programa sobre esporte. E a gente sabe que hoje em dia nunca se falou tanto sobre se mexer, sobre lifestyle, sobre saúde, sobre esporte, das pessoas que estão cada vez mais na rua, na academia, procurando se cuidar. E por trás disso também existe um preço, né? Aquelas pessoas sedentárias que começam sem acompanhamento e começam as dores. Me diz aí, por curiosidade, quem o senhor tem atendido mais ali no consultório? Corredores, triatletas, pessoal do beach tênis? Pessoal do crossfit. O pessoal do crossfit, qual é a demanda maior ultimamente ali no seu consultório? Ultimamente, com certeza, a demanda da corrida, né? Vocês sabem que a corrida teve um boom. Eu acredito que, como vocês correm mais, vocês podem ver que está até um certo congestionamento ali na litorânea, que era coisa de, sei lá, 4, 5 anos atrás, era impossível se imaginar. Não tinha nem fotógrafo. Exato. Esse eu acredito que também é um dos fatores que contribuíram, né, para esse boom da corrida. As pessoas quererem aparecer, né, em redes sociais, e aí surgiu esse novo mercado, né, para deixar aquele Instagram bonito, né? Aquele Instagram onde você faz parte de uma comunidade. Isso. Com certeza isso faz parte também desse grande crescimento da corrida. Mas como a Diana falou, hoje as pessoas se preocupam muito com saúde. Isso é muito bom. A gente sabe que todos os esportes têm uma série de benefícios. Desde benefícios do aspecto mental, né? Que a gente fala muito hoje sobre saúde mental. Certeza. Quanto na parte física, né? O esporte melhora uma série de marcadores, diminui o risco de doenças cardiovasculares, melhora as lubrificações das articulações. É importante a gente estar se movimentando e não ser sedentário. Só que o esporte não é isento de risco. E a corrida, como tem essa grande demanda, com certeza hoje é o que mais aparece no nosso consultório. Isso desde pacientes que começam a melhorar a sua capacidade física, começam a aumentar, né, o volume de treino. A gente sabe que a corrida tem uma vantagem que, conforme você vai correndo, você vai melhorando o seu condicionamento físico. Sim. Você vai se sentindo mais preparado fisicamente para percorrer maiores distâncias. Mas você acaba querendo correr mais, né? Exato. E às vezes a estrutura física daquele corpo ainda não permite. É um paciente que nem a Diana falou, veio de um sedentarismo, não tem uma massa muscular estruturada, não tem ainda a capacidade técnica de fazer um movimento correto para a corrida, não sabe ainda qual o melhor tênis, a melhor superfície de atrito ali para ela estar correndo. Então vem as lesões. Então, hoje, com certeza, a nossa maior demanda no consultório. Não basta só calçar o tênis e sair correndo. É um mito. Com certeza não, com certeza não. No começo, a pessoa que ainda não é adéqua ao esporte, o primeiro passo é esse, com certeza, é ver as pessoas praticando e, com certeza, comprar seu tênis, começar a fazer atividade. Mas aí, a pessoa vai querendo evoluir, a pessoa vai pegando gosto pelo esporte, pela modalidade. Sim. E aí vem as especificidades, né? A gente ajustar o melhor tênis, fazer uma planilha com um personal, com um preparador, para traçar a planilha correta, né? E não simplesmente, de forma aleatória, sair correndo com qualquer tênis, o tênis da moda, que isso com certeza vai acarretar em dor, em lesão. E hoje você é capaz de dizer onde é a maior lesão? Os corredores mais comuns que... Olha, eu estou brincando que eu estou virando o Dr. Canelite. Chegou lá, Canelite. Eu sabia disso. Eu estou ouvindo muito ultimamente, muita gente reclamando. Paciente com canelite. Primeiro, a primeira pergunta, por que muita gente tem sofrido de canelite? Segundo, o que esse corredor deve fazer como prevenção e depois de tratamento? Então, o principal motivo para a canelite é o aumento de volume de treino. Então, é um volume exacerbado, assim. O corpo dessa pessoa ainda não dá conta de se adaptar para aquele volume de treino e com isso começa a inflamar. Primeiro, periósteo, que é uma camada mais externa do osso, e se não tratado, começa a ter um edema ósseo e virar até uma fratura por estresse. Essa é a principal causa. A segunda principal causa
fatores mecânicos, seja o tênis inadequado, uma pisada inadequada. A gente ajustando esses fatores, a gente diminui também o risco da canelite. E o terceiro fator é uma musculatura despreparada. Então a gente precisa fazer um trabalho também de fortalecimento. Os corredores precisam entender que o músculo é a nossa base de sustentação. Se você não tem músculo, toda E a aí, energia numa mecânica, canelite, qual é esse músculo? principalmente tibial anterior. A gente precisa fortalecer o músculo tibial anterior, que são os exercícios excêntricos de panturrilha. Então, Panturrilha. o principal músculo que a gente precisa fortalecer para evitar a panturrilha são os exercícios de panturrilha naquela fase excêntrica, ou seja, quando você volta no exercício. Aquele momento ali é o momento que você mais fortalece a musculatura, que estabiliza a parte anterior da tíbia. Então, a prevenção seria o fortalecimento. Fortalecimento, sentiu dor, diminui já 30% do volume de treino e fazer teste biomecânico para ver como é que é a sua pisada, como é que é a sua corrida. E tu achas que tem assim um limite saudável dessa quilometragem para que não haja canelite? É muito individual. Isso daí depende da capacidade física de cada corredor, da técnica de cada corredor e como que ele se comporta perante a planilha de treino. Isso é muito feeling, por isso que é importante um treinador, para estar ouvindo o que o paciente está falando e adequando essa planilha de acordo com as queixas dele. E tratamento? O tratamento primeiro é diminuir corrida, né? Depende do grau da canelite. Então, chegou no consultório, a gente precisa primeiro pedir exames de imagem. A gente não sabe o grau dessa canelite. Se é só simplesmente uma inflamação do periósteo, já tem edema ósseo ou uma fratura por estresse. Então, pacientes com edema ósseo, fratura por estresse, eu já recomendo parar de fazer atividade de impacto. Então, ele precisa fazer um trabalho de fisioterapia. Lá na clínica Performa, a gente tem bastante tecnologia que ajuda no processo. Então, a gente tem disponível terapias por onda de choque, laser de alta intensidade, que depois eu posso explicar cada um o efeito. Mas, regra geral, é parar ou diminuir o volume de treino, Sim. começar a fazer a fisioterapia e trabalho de fortalecimento. Fazendo isso, a pessoa tende a melhorar. Aí, mais ou menos, quanto tempo tu acha que melhora? Também individual ou tem um prazo, assim? Depende do estágio da canelite. Né? Então, por exemplo, uma fratura por estresse é no mínimo, 30 dias sem carga nenhuma. Então, eu não posso... Só tem que parar tudo, 100%. Tem que parar tudo, tá? Uma fratura por estresse. Um edema ósseo, a gente consegue fazer um tratamento, que eu digo padrão ouro, com terapias por onda de choque, um laser, uma fisioterapia bem feita, talvez um pouco antes. E talvez eu consiga intercalar alguns treinos de corrida com menos intensidade, né, com menos, sem se preocupar com pace, sem se preocupar com diminuir distâncias, né, o percurso, mas eu já consigo liberar para alguns treinos de corrida. E a só inflamação na canela, a gente pode só reduzir carga de treino, volume de treino. Certo. E como é que a gente consegue identificar que aquela dor ali é uma dor lesiva ou é uma dor só de uma tensão muscular? Aí a gente pede exame de imagens, né? A gente sempre pede ressonância para a gente ver o que a gente está lidando. Se é só uma dor, por exemplo, uma dor muscular tardia, que é muito comum também. Às vezes a pessoa faz um treino um pouco mais intenso do que ele está acostumado e o corpo gera uma resposta fisiológica inflamatória fisiológica. Isso é normal. 2, 3 dias... tô com dor, aí acha talvez que não consegue identificar ainda se é isso ou se é a lesão. Isso é fisiológico. Isso daí é sinal que o treino foi bom. Foi um treino um pouco mais intenso do que ele está acostumado. Te exigiu mais. Isso. E isso até é ruim. Muitos não sabem disso, acham que estão machucados e começam a usar anti-inflamatório, relaxante muscular. Isso é ruim, porque... Inibe a adaptação. Isso. Inibe a cascata sinalizatória de adaptação. Então, o treino que foi exigido fez uma resposta fisiológica inflamatória, fisiológica, e ele usando o anti-inflamatório ele corta isso. Ou seja, ele não vai ter a adaptação que esse treino ia proporcionar. Sim. Nossa. Aí é um efeito, né? Tipo, em cascata. Ele fez o treino para melhorar, tomou um anti-inflamatório achando que era lesão, não melhorou. Ficou com dor e não melhorou. Qual é a dica que o senhor dá para a gente ter longevidade no esporte? Respeitar seu corpo. Eu acho que longevidade no esporte, eu costumo dizer que o esporte precisa ser uma ferramenta de ajuda e não uma ferramenta que vai te atrapalhar. Então eu sempre procuro conversar, orientar meus pacientes que o esporte é como um remédio. Então se você quer viver muito, quer ter qualidade de vida, começa a respeitar seu corpo e não, sei lá, querer quebrar recorde, querer aumentar pace, querer aumentar de mais distância. Tudo que começa a ser competitivo, seja pódio, seja longas distâncias, começa a ser lesivo.
Então o esporte começa a atuar como um efeito catabólico no seu corpo. Então começa a degenerar mais articulações, começa a ter mais lesões, começa a sentir dores crônicas. Então a partir do momento que o esporte vira algo competitivo, a gente começa a deixar de pensar em longevidade. Performance é diferente de longevidade. Tudo que a gente não queria Não ouvir. dá para ter as duas coisas? A gente faz ao máximo para conseguir. Como é que a gente consegue as duas coisas? Quem quer performance precisa se cuidar mais, precisa se nutrir melhor, precisa dormir melhor, precisa cuidar da sua saúde mental melhor do que uma pessoa, digamos, que só busca só o esporte ali para melhorar a qualidade de vida. Sim. Então, os outros fatores, como esse fator está em excesso, os outros precisam compensar. Compensando os outros fatores, você consegue também ter longevidade. Vem cá, e aí, o que tu achas que é melhor? A palmilha, uma fisioterapia preventiva, gelo, calor? O que eu preciso Você fazer? fala na canelite? Não, em lesões no geral. Assim, ó, uma lesão, o gelo, via de regra, a gente utiliza nos 7 primeiros dias. Então, você machucou, teve uma resposta inflamatória aguda, gelo. Tá? Então, gelo, 7 primeiros dias. Após esse período, a lesão já começa a se tornar um aspecto mais crônico. Então, eu preciso ali fazer com que chegue mais sangue, mais fatores de crescimento na lesão, para que ocorra um processo ali de readaptação. Aí, a água morna já é mais indicada. Então, água morna nos processos mais crônicos, gelo no processo mais agudo. Aí, numa lesão que já é crônica, mas eu treino, o que é a minha orientação? Acabou de treinar, faz o gelo. Para quê? Para diminuir a resposta inflamatória ali do treino. Vai dormir, vai deitar, não tem nada a ver com esporte, faz a compressa com água morna. E aqueles casos que alguns fisioterapeutas até indicam fazer o contraste, né? Bota o gelo, bota o calor, bota o gelo, bota o calor. Isso é muito de experiência individual, tá? Isso não tem respaldo na literatura científica que isso é melhor do que só gelo, do que só calor. Entendi. Tá? O que a literatura mostra é que gelo em fase inflamatória aguda tem uma resposta melhor do que calor. E resposta inflamatória crônica, água morna. Existem alguns trabalhos que mostram que esse contraste entre gelo e calor pode promover uma melhora um pouco maior, mas isso não tem respaldo científico para isso. Aí entra muita questão individual. Eu ouço o paciente. Quando o paciente fala para mim, doutor, quando eu faço contraste, eu me sinto melhor. Você se sente melhor? Continua. Entendeu? Continua, ok. faz o que você está fazendo. O doutor Tiago é meu médico também, e eu brinco com ele dizendo que eu sou uma bomba relógio. Porque eu sou uma pessoa, eu acho que eu corro aí há 16 anos, eu já tive muita lesão, já tive fratura por estresse, já fraturei feiamente meu quadril, e foi até Foi quando eu te aí. conheci, né? Exatamente, foi em 2019, primeira vez que eu fui lá na Perform. E já tive tendinite e tal. Tudo que um corredor de performance tem, você já teve. Exatamente. E ultimamente eu estou me preparando aí para correr uma maratona em outubro e estou com meu joelho, estou com uma extrusão de menisco. Quais são os tratamentos hoje eficientes e modernos que a gente tem para artrose, para artrite, para desgaste das articulações, doutor Tiago? Hoje existe bastante coisa, né, Diana? Hoje não existe só ou não faz nada ou tratamento cirúrgico. Então, mesmo as técnicas cirúrgicas hoje são bastante inovadoras, que fazem com que você se reabilite de forma precoce e com resultados muito satisfatórios. Agora, tem muitos casos que a gente não precisa optar por tratamento cirúrgico. Então, a medicina regenerativa vem cada vez ganhando mais mercado perante os ortopedistas, perante os médicos do esporte. Por quê? Porque nós vemos que com técnicas minimamente invasivas, nós conseguimos fazer com que aquela articulação melhore a dor, melhore a função e até consiga um processo regenerativo, em alguns casos. Então hoje a gente utiliza muito, né? A gente acredita muito que nada é melhor do que o próprio corpo, as células, o próprio sangue, né? Como as plaquetas, como as fibrinas, como os fatores de crescimento e os próprios hormônios do seu corpo, para fazer com que ocorra um processo ali de melhora, tanto funcional quanto articular. Então a gente utiliza muito isso, a gente gosta muito de utilizar o ácido hialurônico, que é um gel de colágeno, forma uma matriz ali junto com esses ortobiológicos, fazendo com que ocorra um preenchimento daquelas fissuras, por exemplo, de cartilagem, de tendões degenerados. Isso vai formando uma capa de células e substâncias boas, regenerativas, fazendo com que aquele processo, que até então era um processo crônico degenerativo, comece a estabilizar e comece a formar uma cascata de sinalização anti-inflamatória. Então, o paciente melhora muito. O paciente tem a percepção já 1, 2 dias de procedimento, e a Diana é prova disso,
que já começa a ter um processo de, nossa, eu melhorei. sinto um alívio imediato ali, né? Pena que não é permanente, porque ele... seria bom, né? Eu falo pro doutor Tiago, doutor Tiago, a vontade que eu tenho é de colocar isso todo mês. E dura por quanto Porque tempo? eu sinto uma melhora imediato. Qual é a duração, doutor Tiago? Depende muito do produto que está utilizando e depende muito da demanda do paciente e o grau de comprometimento dessa articulação. Então, por exemplo, um paciente com artrose muito grave, que praticamente já não tem Diana. que já não tem mais... Não, ela não está nesse nível. Não, ainda não cheguei, ainda estou precisando de prótese, não. Ela ainda tem Não é prótese, não. ela ainda tem uma cartilagenzinha boa ainda. Tem lenha ainda para queimar. Tem linha. Então, pacientes que já não tem mais cartilagem, já começa aquele atrito osso com osso. Então, quando a gente põe o ácido hialurônico ali, a gente melhora esse processo que a gente chama de viscoelasticidade, que é como se fosse um amortecedor, Sim. só que como não tem nada de cartilagem, aquilo ali vai durar pouco tempo. E geralmente são pacientes inflamados cronicamente, acima do peso, sedentário. Então, a frequência de infiltrações no perfil de paciente desse são menores, 3, 4 meses. Já um paciente que tem uma cartilagem ainda viável, que tem uma condropatia, uma lesão degenerativa de menisco, não tem tanta demanda funcional assim, não corre tanto, não esforça tanto, geralmente entre 6 meses e 1 ano. Essa é mais ou menos a estimativa. Aí no meu caso, como eu gosto das longas distâncias, os treinos são mais ou menos- desgastantes, você é mais ou menos- acabo diminuindo, né? Você é o meio do caminho. É. Como você não está com uma articulação tão ruim, mas tem uma demanda funcional muito grande, é o que nós conversamos. Entre 3, 4 meses talvez seria o tempo ideal para você. E ultimamente eu tenho escutado muito tratamentos com hidrogel Hidrogel. e com células-tronco. Células-tronco é o que a gente utiliza, né? Existem vários tipos de células-tronco. Existem células-tronco derivadas da medula óssea, que é onde nós tiramos o sangue, por exemplo, do quadril, a gente aspira a medula óssea. Isso é feito em ambiente hospitalar? Centro cirúrgico. Centro cirúrgico. A gente realiza Como é aqui. que funciona isso? É bem tranquilo. A gente anestesia a crista ilíaca, né? Pode tirar tanto da Por parte... que é do ilíaco? Porque é o sangue que tem mais propriedade regenerativa. É o melhor sangue, é um sangue esponjoso, que tem maior concentração de células que a gente chama de osteoprogenitoras. Então é o local de escolha, mas a gente pode tirar também do fêmur, pode tirar da tíbia também. Nós já fizemos alguns casos que o paciente não queria mexer no quadril dele, a gente tirou da própria tíbia e injetou intraarticular dentro do Vocês joelho. fazem esse faz, tratamento também? A gente faz. Então, esses seriam as células-troncos derivadas da medula óssea. O que a gente faz, que eu expliquei agora há pouco, que são os PRPs, os PRFs, aí são células-troncos, mas derivadas do sangue periférico, que também tem muita propriedade regenerativa, mas quando comparado com a célula-tronco da medula óssea, tem uma capacidade um pouco menor, mas é tão bom quanto. E é muito melhor, por exemplo, do que uma aplicação única e isolada de hidrogel. Hidrogel é um sintético, é muito parecido com ácido hialurônico, só que tem um efeito mais duradouro. Então, ele é uma matriz também de gel de colágeno, com efeito mais longo, porém, qual que é a desvantagem dele? O preço. Como ele é uma novidade no mercado, o preço dele ainda é muito alto. Fica alto para a clínica e para o paciente, Isso, né? porque a gente precisa repassar. Exato. Né? É tudo uma cascata. Então, hoje por enquanto, a gente ainda não trabalha com hidrogel por causa do preço. Sim. Mas com certeza é o que vem agora no mercado para começar a substituir o ácido hialurônico. Vem cá, e o ácido hialurônico... esse nome Ácido mesmo hialurônico. é ácido hialurônico. É viscosuplementação, a mesma coisa, né? Isso. E aí a pessoa, quando faz isso, ela continua tendo que tomar o colágeno tipo 2 ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? O colágeno tipo 2, eu costumo dizer que é só a cerejinha do bolo. Tá? Então, assim, dentre os fatores que mudam o prognóstico de uma doença, o primeiro fator é mudança comportamental. Então, a pessoa tem que entender que ela precisa cuidar daquele joelho, daquele quadril, como? Perdendo peso, fazendo uma fisioterapia bem feita, fazendo um trabalho de fortalecimento. Só de fazer isso, o primeiro nível de evidência que funciona é isso, é perder peso, se alimentar melhor e fazer um trabalho ali preventivo e de fortalecimento. O segundo fator são as infiltrações com ortobiológicos e sintéticos, que são as viscosuplementações, que são utilizadas medula óssea, do sangue periférico. E o terceiro, aí sim, que quando tudo está certo, a cerejinha do bolo seria o colágeno tipo 2, o MSM, que são substâncias que ajudam também a diminuir o processo inflamatório e você está dando mais elementos, mais nutrientes,
para que essa cartilagem mantenha aquela conformação estrutural, não deteriore. Agora, o que acontece na maioria das pessoas é que o paciente não quer fazer fisioterapia, não quer mudar estilo de vida e acha que se usar o colágeno ele vai melhorar. Vai dar tudo certo. Ele vai só gastar dinheiro à toa. Ele só está jogando dinheiro fora. Então, quando eu percebo que uma paciente não aderiu ao que eu falei, não entrou na cabeça dela a minha orientação, eu nem prescrevo o colágeno. Porque eu sei que não vai funcionar, ele não vai ter efeito, ele vai achar que o meu tratamento foi ineficaz. Verdade, entendeu? Então eu começo a prescrever o colágeno quando todas as outras variáveis estão funcionando de forma como eu orientei. Aí sim a gente pode incrementar algo a mais com a suplementação via oral. Entendi. Mais eficiente até do que o colágeno é uma proteína que a gente produz. Principalmente pacientes abaixo de 40 anos. A gente produz uma quantidade muito grande de colágeno. Colágeno não é uma proteína essencial. O que é isso? A gente consegue produzir. Diferente, por exemplo, de uma leucina, de uma valina, de uma... todas as cascatas de aminoácidos de cadeia ramificada. Sim. A gente não consegue produzir. A gente só consegue tê-la através de alimentação ou suplementação. Quando a gente suplementa, por exemplo, com whey protein, a gente consegue ter matriz para que o nosso próprio corpo produza o colágeno. Então, por exemplo, uma paciente de 50 anos que não vai fazer fisioterapia, não está propícia a mudar estilo de vida. Eu prefiro prescrever um whey protein, por exemplo, hidrolisado, isolado, com alta concentração de proteínas, para ela ter todo aquele aporte de aminograma para fornecer substrato para também produzir o colágeno. Nossa, porque pensa comigo, uma pessoa desnutrida, uma pessoa que se alimenta mal, ela tem toda uma deficiência de aminoácidos e proteínas para que consiga ser reconstruído uma cartilagem, uma pele, um cabelo. Por isso que tudo nela está ruim. A cartilagem do joelho, do quadril, é só a ponta do iceberg. Então ela precisa se alimentar melhor para que o joelho, o quadril, o tornozelo dela também melhore. E aí eu acho faz muito mais sentido eu prescrever um whey protein, uma creatina, do que o próprio colágeno. Vem cá, e correr desgasta os joelhos? Depende. Depende. Se você correr com uma intensidade adequada, sem grandes volumes, com uma massa muscular preparada e com uma boa alimentação e recuperação, não. Na verdade, tem alguns trabalhos que mostram que até que ajuda a renovar a cartilagem. Agora, a partir do momento que começa a aumentar muito o volume, não faz um trabalho de prevenção, né, de fortalecimento, e tem uma recuperação ineficiente, aí desgasta. Aí, infelizmente... E quando é que o senhor, por exemplo, prescreve a necessidade já de utilizar células-tronco, um hidrogel, ou então só o ácido hialurônico? É mesmo a quantidade ali já de desgaste que ela tem? É que vai dizer qual é o tipo de melhor tratamento que ela vai receber? Vai muito do perfil do paciente. Então, por exemplo, uma paciente acima do peso, que praticamente não tem nada de cartilagem e muita dor no joelho, eu nem gosto de usar ortobiológico. Por quê? Quando eu tiro aquele sangue daquele paciente, pensa comigo, é um paciente que provavelmente tem um colesterol alto, um triglicérides alto, uma glicemia descompensada. Quando eu tiro esse sangue, o que eu vou botar dentro do joelho? A mesma coisa. Todos esses marcadores ruins. Então eu vou botar coisa ruim dentro do joelho do paciente. Verdade. Então, em vez de ajudar ele, eu vou estar teoricamente atrapalhando. Sim. Por quê? Porque aquele sangue é todo inflamado. Então, por exemplo, um paciente com esse perfil, qual que é a minha primeira linha de conduta? Eu gosto de eu sempre gosto de melhorar a dor do paciente, então eu nem procuro usar, por enquanto, ortobiológico. Você, olha, a gente vai começar inicialmente com uma viscosuplementação, para já melhorar esse ambiente inflamatório no seu joelho, já melhorar a lubrificação e o processo de viscoelasticidade, né, que é o amortecimento. Você vai passar com a nutricionista, você vai começar a fazer uma dieta, vai começar a perder peso e faz fisioterapia. Acabou a fisioterapia, eu quero te reavaliar. Se esse joelho seu tiver uma escala de melhora boa, a gente pode pensar depois num próximo passo, para melhorar ainda mais. Eu costumo dizer que eu não consigo mudar uma vida de um paciente uma consulta. Eu vou ganhando a confiança do paciente, eu vou vendo como é que o paciente vai se comportar perante a terapêutica indicada, e com isso eu vou melhorando cada vez mais a vida desse paciente. É assim que funciona. Doutor, e tu já deste assim, algum diagnóstico que foi assim, que te partiu o coração? Tipo assim, tu não pode nunca mais correr.
Nunca mais. Nunca Não, mais. às vezes a gente Já? vai naquele ortopedista que já te proíbe tudo, Não, né? mas tem algumas lesões que tem. Tem uma paciente super querida, com certeza vocês devem conhecer. Ela é super atleta, só que ela infelizmente foi diagnosticada com osteonecrose bilateral dos quadris. O que é isso? Por algum motivo faltou sangue na cabeça do fêmur dela, dos dois lados. Então, ela não pode de jeito nenhum fazer esporte de impacto. E ela gostava de fazer corrida e crossfit. Eu falei para ela, ó, a partir de agora, você vai continuar fazendo atividade física, você vai continuar essa vida sua saudável ainda mais, procura se policiar cada vez mais em alimentação, só que você não pode fazer nem corrida e nem crossfit, porque crossfit tem uns impactos. Sim. Né, Que uns era saltos, justamente o que ela esporte gostava. dela. E aí, a partir de então, ela hoje só faz só musculação, o aeróbico dela é bike ou elíptico, e ela começou a fazer pilates, ela gosta do pilates. Tá. E Então ela tem uma vida normal. Ela tem uma vida normal, as paixões, só com adaptação. Vem cá, e a bike, tanto ela livre na rua, quanto ela estática em casa, tem impacto a da rua? Ou é a mesma coisa de estar em casa pedalando? Não, na rua tem um pouco mais de impacto, né? Porque a rua tem mais desvios, instabilidade, subidas, descidas. Então, no caso, para essa paciente aí, é só bike estática? É até bom que ela gosta mais da bike estática. Ah, tá. Ela faz mais bike depois do treino. Então, a rotina dela é fazer musculação e depois ela faz 15 minutos de bike, é o que ela gosta. E é o que é, como dizer, mais seguro para ela também. Entendi. E quando é que o processo de recovery entra aí como um aliado para essa longevidade esportiva? Eu adorei a novidade lá na Clínica Perform, que vocês adquiriram agora uma bota a laser, né? Super novidade. Vi até que o Cristiano Ronaldo faz uso dessa bota como recuperação. O que significa isso? Com certeza, para você ter longevidade no esporte, é o que a gente conversou, a gente precisa recuperar. O recover é isso. Você deu um estímulo muito grande, né? Principalmente corredor em membros inferiores. O que a bota de compressão, o que a crioterapia, que é o gelo, o que o laser faz? Ajuda no processo de recuperação. Então, se você, por exemplo, está numa planilha para meia maratona, e quer fazer com que esse percurso seu, né, essa rotina sua, seja menos traumática, sem lesão, sem tanto desgaste físico, com certeza você precisa introduzir o processo de recovery semanal. Então, você gera o estímulo, e aí, com essas botas, bota de compressão, você melhora a questão circulatória, né? Você tira um pouco ali daqueles radicais livres, liberados durante o treino, e faz com que ele circule mais na corrente sanguínea. A bota de compressão com gelo, além desse processo de melhora de circulação, resfria, né, o processo inflamatório, que é o papel do gelo, e o laser tem um efeito de bioestimulação. O laser ele faz um processo ali, que ele ativa todas as fibras de colágeno no músculo, a começar o processo já de recuperação. Então, além dele melhorar a parte inflamatória, ele já começa um processo regenerativo das fibras musculares e ósseas. Então, essa é a vantagem da bota do laser. É isso que os grandes jogadores de futebol, de basquete têm usado. Porque a gente vê que a capacidade de recuperação é ainda maior do que, por exemplo, só uma bota de compressão. Então, o prêmio é a crioterapia mais essa bota laser. Seria. Para recuperação de membro inferior, com certeza. E ela tem que ser feita mesmo logo em pós-treino, ou ela pode ser feita no decorrer da semana? Eu acho que, de repente, quem tem um grande volume, sei lá, acho que durante a semana. A crio, a gente indica logo após o treino. Sim. Acabou de treinar, faz aquilo para diminuir o processo inflamatório. Agora, o laser não. O laser pode, por exemplo, treinou hoje, quer fazer amanhã, não tem problema nenhum. Por quê? Porque tem um efeito ali de bioestimulação. O laser tem essa capacidade, que é diferente do gelo, do que só a compressão, não. Então, o laser, esse também é um dos intuitos de nós adquirirmos a bota de laser, porque a gente é uma clínica, a gente não está ali no dia a dia ali do corredor. Sim. Então, para a gente fazer mais sentido, adquirir uma bota de laser que uma bota de crio. Porque o cara não vai acabar de sair da corrida e já vai lá na clínica. É verdade. Vem cá, e quanto tempo a gente tem que ficar dentro da bota para ter todos os benefícios dela? Então, a gente começou a colocar nos nossos pacientes, o laser ele esquenta, tá? Então, o que a gente viu? Tem as intensidades do laser e mesmo na intensidade mais leve, o paciente já começa a reclamar depois de 20 minutos. Então, ele não consegue ficar mais de 20 minutos. Sim. Então, uma sessão de bota compressiva com laser dura em média 15 minutos, no máximo 20. Uma coisa rapidinha, assim, recupera. E aí é isso.
A gente não faz o recovery, não é só a bota. É a bota com liberação miofascial, é fazer ventosa com liberação, Sim. é todo um processo para que o paciente, de fato, tenha uma recuperação completa ali naquele membro inferior. E, doutor Tiago, a gente sabe que o senhor, além de ortopedista, também é médico do esporte, mexe também com essa parte metabólica. O que isso significa? O que é ser médico do esporte e ainda mexer com essa parte metabólica do atleta? Acredito que... Eu acredito muito na teoria de que a gente precisa preparar o solo, né? Quando eu estava conversando com vocês agora há pouco sobre o joelho, o que é você melhorar metabolicamente uma pessoa? É deixar ela mais desinflamada, é deixar ela mais com a capacidade de recuperação melhor, é fazer com que você conheça esse paciente, as individualidades dele, o que eu preciso melhorar, se ele precisa ou não fazer uma reposição de vitaminas, quais vitaminas, qual dosagem. Quando a gente tem esse papel na medicina do esporte de forma efetiva, a gente melhora tudo no paciente. A gente melhora a performance do paciente, que muitos buscam, né? Melhorar, baixar pace, diminuir o percentual de gordura, aumentar a massa muscular. Então a gente começa a saber o controle de carga interna, que a gente chama. Quando a gente treina, a gente tem uma carga externa. Como essa carga externa está repercutindo sobre o seu corpo? Então, através de anamnese, de exame físico, exames laboratoriais, a gente começa a entender a individualidade do paciente e começa a criar estratégias e condutas para que você seja a sua melhor versão da parte física. Então a gente vai suplementando, vai ver se tem indicação ou não de fazer terapia de reposição hormonal. Tem muitos pacientes acima de 40 que já estão com os hormônios baixos. Se ele não melhorar essa parte hormonal, é impossível ele melhorar o desempenho. Só que eu preciso ver também se não tem nenhuma contraindicação, nenhum histórico de câncer já nele. Então a gente precisa ter muita cautela para que a gente tome a melhor conduta com o máximo de segurança possível. Sim. Esse é o papel do médico do esporte. É isso que eu ia até falar. Eu sou uma atleta aí 40 a mais, estou começando a ter uns efeitos de alterações hormonais e como que essa parte de suplementação também pode me ajudar a não ter uma queda de performance ou até mesmo uma fratura, né? Que a gente sabe que a gente vai perdendo também a densidade óssea. Com certeza. Onde que a suplementação aí, quais seriam esses produtos aí que poderiam me beneficiar nesse momento? Com certeza. A mulher, depois dos 40, quando começa a entrar no processo de climatério, né, que é o estágio antes da menopausa, ela piora metabolicamente. Só que hoje, com o avanço da medicina, a gente consegue retardar ao máximo isso. E a mulher conseguir ter performance também depois dos 40. Para isso, a gente precisa pedir exames, né? Tanto a parte hormonal, né? A mulher é super importante, os níveis de estradiol, de progesterona, de testosterona, além dos minerais, né? A gente sabe da importância do cálcio, tanto para a mineralização óssea, quanto para o desempenho físico. Então, eu preciso saber quanto que está seus níveis de cálcio, de magnésio, vitamina D, boro. Todos os minerais precisam ser avaliados para a gente suplementar em cima da individualidade do paciente. Mas, via de regra, um paciente com mais de 40 anos são esses suplementos que são o nosso arsenal, né? O cálcio, vitamina D, magnésio, boro. Tudo isso é importante a gente estar avaliando. E vai muito paciente para ti, assim, que a pessoa mesmo se autodiagnostica e já toma um monte de coisa que nem precisa, que na verdade está fazendo xixi caro e na hora ela não... A maioria que chega comigo são pacientes que já estão praticando atividade física. Eu costumo até brincar com meus colegas que muitos chegam no meu consultório não é nem querendo ter o hábito da atividade física, ele quer saber qual suplemento ele vai tomar. Porque ele já toma um monte e ele começa a ver que, putz, isso aqui não está fazendo sentido. Aí ele passa comigo, cara, me ajuda aqui, o que eu posso fazer para suplementar de forma eficiente? Aí corta tudo. Aí eu vou cortando o que não faz sentido para ele e vejo que, de fato, para aquele esporte, para aquele físico, para aquele biotipo, Sim. a gente vai conseguir melhorar a performance e diminuir risco de lesão. Perfeito. Vem cá, agora a gente vai fazer um quadro que é assim, mitos ou verdade. Aí a gente vai te perguntar e tu vai me dizer se é mito ou verdade. Mito ou verdade. Resposta seca. Exatamente. A primeira era correr desgaste do joelho, né? Já foi respondida aqui. Quer? Mito, né? Pois é. Depende. Depende. Depende, tá? Alongar antes ou depois da corrida? Assim, ó. Eu gosto muito de treino de flexibilidade, né, que é um alongamento dinâmico. O alongamento dinâmico eu acho que vai muito bem antes da prova. Tá? Antes da prova você fazer um alongamento dinâmico, eu acho muito bom, é muito válido. Você melhora a sua base para você conseguir correr melhor. Né? Sim. Agora, o alongamento estático, se você finalizar a prova, aí sim eu acho que pode fazer algum sentido. Por quê?
Porque quando você faz contração muscular, você está diminuindo o diâmetro do músculo. Você está fazendo um processo ali de contração muscular. Então você quer fazer um alongamento estático, seria após a prova, tá? Após um treino, Tá. após uma prova. Então, alongar antes evita lesão? Mito ou verdade? Mito. Mito. Dor No quadril é sinal de problema na lombar, necessariamente? Pode ser. Pode ser porque ser. as pessoas não conseguem diferenciar se é quadril ou lombar. Todo paciente que chega no meu consultório com dor no quadril, eu examino a lombar para ver se, na verdade, o problema dele não é na lombar. E vice-versa. Às vezes o paciente acha que está com dor na lombar e, na verdade, o problema é no quadril. Tem no quadril, verdade. Então a gente sempre precisa, o papel do médico é avaliar. Realmente é dor na lombar ou o problema é no quadril? Tá. Correr descalço fortalece a musculatura? Assim, ó. Você correr descalço na areia, com boa capacidade de propriocepção, você sentindo o que você está fazendo, é bom. Você fazer isso é bom. No asfalto? Agora, no asfalto, cara, você vai machucar, todo o impacto ali da corrida vai para o seu pé. Então, eu não sou a favor daqueles tênis minimalistas ou correr descalço. Eu acho que o tênis... Tem gente que corre de Crocs. Crocs? Eu não sabia. Crocs, Já tem viu. gente que ganha prova de Crocs. Vai pra fora, tem. Já vi. Isso é inventar moda. Eu acredito que você quer melhorar a sua propriocepção na corrida, eu acho que, sei lá, 2 vezes por mês, uma vez a cada 15 dias, se você quiser correr descalço na areia dura, Sim. para você sentir como que é a sua corrida, como que é a sua pisada, isso na minha cabeça faz sentido. Agora, correr com tênis minimalista, crocs, descalço no asfalto, eu não indico para ninguém. Fortalecimento é mais importante que alongamento? Correr em dias alternados é melhor do que correr todos os dias? Com certeza. E agora vamos fazer o bate-bola com ele também? O bate-bola. Bora. Você quer que eu explique essa última, de se correr em dias Sim, alternados claro. é melhor? Pode explicar. explicar. Por que eu considero que é melhor correr em dias alternados? Porque todo treino, para você melhorar a sua capacidade, você precisa de recuperar. Se você nunca recupera, você só está pilhando treino. Se só está pilhando treino, você não consegue fazer as adaptações que seu corpo precisa para você melhorar tanto estruturalmente quanto fisicamente. Então, por isso que entre treinar todo dia ou treinar em dias alternados ou fazer estímulos de treino diferente, eu prefiro mais do que sempre correr. Entendeu? Bora fazer essa brincadeira aí, que é um bate-bola. A gente pergunta e o senhor responde de maneira mais direta. Sucinta. Sucinta. Isso. Uma lesão que é subestimada. Subestimada? Lesão de talos. Talos é no pé, né? Tornozelo. Ela é subestimada e muito potencial de o paciente ficar muito ruim. E ela é subestimada por ortopedistas. Olha, uma das piores lesões que eu tive é a fascite plantar. Nunca tive. Essa não Nossa, é tão demorou subestimada. demais, assim, pra ficar boa, sabe? Ela eu não botei como subestimada porque ela é muito comum em consultório e ela é chata de tratamento. Demais. Eu Ela é fiquei meses com ela aí. Não quero saber, nunca tive. Não, nunca tive. E assim, e tinha momentos que era impossível realmente correr com ela. Porque todo de impacto tanta vai pro dor. calcanhar, com certeza. Horrível. Ela é uma das lesões mais, se você perguntasse quais são das lesões mais desafiadoras, A fascite. seria a fascite plantar, uma delas. E Fascite fora que a plantar, gente está toda hora movimentando o pé, não tem como mantê-lo em descanso, em repouso, é impossível, exato, né? Exato. Desde ficar muito tempo em pé Exato. a andar, né? Você tá o verdade. tempo todo ali forçando a face. Um erro clássico dos corredores iniciantes. Não respeitar a planilha de treino, né? Achar que pode correr muito todo dia. É verdade. É melhor exercício fora da corrida. Musculação. Concordo. Tênis, fácil. tênis ou fortalecimento? Fortalecimento. Corrida preferida: asfalto, pista ou trilha? Asfalto. Asfalto. E uma dica de ouro para quem quer correr por muito tempo. Respeitar teu corpo. Entender o seu corpo e não querer pular etapas. Entender que todo esporte é um processo. É a mesma coisa, costumo dizer, do bodybuilder, né? O cara que quer construir músculo, não adianta o cara que começou agora querer botar a mesma quantidade de peso do cara que já treina 10, 15 anos. verdade, Ele vai machucar, isso é fato. Então, o corredor, não adianta comparar com a pessoa que já fez não sei quantas maratonas, que é sub-3, que faz triatlo. Ele não vai conseguir, tem que entender que é um processo. E quanto mais ele conseguir se manter dentro desse processo sem lesão,
mais rápida a evolução dele. Por isso que é importante ir na clínica no sentido de que lá também tem um trabalho psicológico, né? Porque a pessoa às vezes não entende. Ela, por que fulano é melhor que ele? Mas fulano começou há 10 anos atrás, você começou há 1 ano, você não pode se comparar. Tem muita pergunta que eu ouço também, por que eu me machuco tanto e fulano não? Por que minha exatamente. amiga machuca e eu não? Essa é clássica. Vai desde fatores genéticos, hoje existem testes genéticos para a gente ver a probabilidade de lesão. E aonde que é a probabilidade de lesão? Depois eu peço para você. Lá Queria tem. fazer isso aí. A gente pede. Então, existe a probabilidade de acordo com os seus genes. E tem gente que tem mais propensão a lesionar, né? Tem. Esses dias eu atendi uma paciente. Certeza que eu sou. Eu também. Que a gente observou que ela tinha mais propensão a ter tendinite no tendão de Aquiles. E dito e feito, ela já tinha ocorrido alguns casos de tendinite no Aquiles. Por quê? Fator genético. Mas não é só fator genético, existe desde fator genético a estilo de vida. Sim. É aquilo que nós conversamos, pessoas que não respeitam planilha, pessoas que não têm uma estrutura muscular e óssea preparada para aquele esporte, Sim. pessoas que não se alimentam bem e assim por diante. Ortopedia ou medicina esportiva? É o casamento. Né? É igual você perguntar arroz com feijão. Os dois, né? Eu adoro os dois. Um complementa o outro. Hoje eu sou, graças a Deus, eu sou muito feliz porque, graças a Deus, eu escolhi as 2 áreas que eu me identifico e que eu amo. Então eu não consigo ser um bom ortopedista se eu não fosse um bom médico de esporte e vice-versa. Porque eu acredito que essas especialidades são complementares. Então um faz a diferença no outro. Eu considero que um grande diferencial meu como ortopedista é ter a minha visão da medicina do esporte. E o meu grande diferencial na medicina do esporte é ser ortopedista. Ponto final. A gente viu aqui que o senhor é especialista em quadril, mas o senhor me trata o meu joelho. Sem problema quanto a isso. A gente trata tudo. Eu vejo ali na clínica que vocês têm essa capacidade ali, né? Existem várias especialidades, mas como o senhor me falou outro dia, que o senhor acompanha outros tipos de cirurgia, está sempre no consultório um com o outro conversando. E isso, então, não é limitador. Não, a gente é uma equipe. É uma equipe. A gente é uma equipe. Né? Um ortopedista ele precisa saber de todas as articulações. Aí existem as especialidades. Então, um paciente, agora, antes de vir, eu atendi um paciente com lesão de menisco, com indicação de tratamento cirúrgico. Eu indiquei cirurgia para ele, a gente vai operar. Mas o senhor é cirurgião de quadril. Mas eu tenho uma equipe que também composta também por cirurgião de joelho, que a gente vai fazer as cirurgias juntos. Então, desde tratamento cirúrgico a tratamento conservador, a gente atende qualquer tipo de lesão ósseo-muscular é conosco. Então, a gente tem bastante preparo, bastante experiência para qualquer tipo de lesão. Doutor, a gente que já teve fratura, eu me incluo nisso, tive uma fratura na tíbia. É capaz que daqui a tanto tempo eu tenha uma fratura nessa mesma tíbia novamente ou não? Não necessariamente. Uma vez consolidada a fratura, forma um calo maduro e esse osso, teoricamente, é um osso já saudável. Agora, um dos principais fatores de risco para lesão é o histórico prévio de lesão. Então, o paciente que já se lesionou, ele tem mais chance de ter uma lesão novamente do que um paciente que nunca teve lesão. Mas nesse mesmo local? Não, indiferente. Qualquer local. Se você cuidou do fator de risco que veio a fazer com que você tenha lesão, ela, aquele osso dela está normal. Entendeu? É uma curiosidade. É diferente, desculpa te interromper. É diferente, por exemplo, de uma lesão muscular. Uma lesão muscular em determinada área forma um tecido fibrótico, que aquele tecido não tem a mesma capacidade de contração do que um tecido saudável. Então, aquela área de cicatrização ali, ela, como não tem a mesma capacidade de contração e relaxamento, aquela área sim pode ser mais susceptível, no mesmo local, a ter uma relesão. É diferente da parte óssea. E é verdade que quanto mais a gente mexe no joelho, mais ele desgasta? Mexe quanto como mais você no fala? sentido cirúrgico. Com certeza. Eu costumo dizer que um vaso quebrado, por mais que se restaure bem, não é igual a um vaso original. Eu tenho LCA, né, cirurgia de LCA, Eu Gil LCA também tem. E menisco, e aí eu sinto que desde quando eu fiz LCA, meu joelho nunca mais foi o mesmo. Eu acho que deu acelera, né? Não, é aquilo, né? Toda articulação mexida, que foi passada por um procedimento cirúrgico, não é igual a um joelho que nunca teve nada, que nunca foi mexido. Então, a gente procura indicar a cirurgia quando, de fato, tem a necessidade. Fala assim, olha,
Você não vai melhorar se não operar. Se Então, não operar. precisa- É o último caso mesmo, né? Tanto que eu rompi, meu joelho tinha rompimento parcial, eu só operei quando ele virou total. Só que eu demorei tanto para operar que aí meu menisco já estava nas Tudo degenerado. últimas. Aí eu fiz a meniscectomia e fiz o LCA. E todas as minhas lesões depois disso foram do lado que eu operei o menisco e o LCA. Não tem jeito. Por que isso? Porque já foi mexido e provavelmente a gente usa enxerto, né, dos tendões flexores. Aham. Então você começa a perder a força que teria, né, numa perna saudável. Então essa perna sua começa a ficar mais susceptível a ter novas lesões. Exato. Porque a gente utilizou alguns tendões aí do seu membro inferior. Pois então a gente agradece demais, doutor Tiago, a sua presença, foi muito enriquecedora. Acho que deu para tirar não só a dúvida de quem nos assiste, como as nossas próprias dúvidas, né? Exatamente. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco no nosso Podiumcast. Aqui também é sua casa, seja sempre muito bem-vindo. Quando quiseres voltar, a casa é sua. Deixe também aqui seus contatos, suas redes sociais, suas mídias. Fale aqui para o nosso público. Para quem ele quer lhe seguir, lhe acompanhar ou ser seu paciente, se né? tornar um Com paciente. certeza. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com duas amigas que direto estão conosco em consultório, nas provas, né? Pessoas que eu gosto, que eu admiro, que é legal estar conversando, né? Isso aqui nada mais é que uma extensão do nosso isso. bate-papo em consultório e em academias e provas, né? Então, para quem gostou, as nossas redes sociais, a gente procura também ser bastante ativo, né? Eu acho que o papel do médico não é também só ser bom de consultório. A gente precisa passar um pouco o nosso conhecimento para as pessoas que às vezes não têm oportunidade, moram em outras cidades, ou mesmo daqui que não tem, de repente, o tempo, não tem condição de ir lá no consultório. Então, um dos nossos papéis, eu acredito que é isso, é passar conhecimento com qualidade, com compromisso, né, com os pacientes, e a gente procura ser bastante ativo também em redes sociais. Para quem não me segue, o meu Instagram é Dr. Menescal, o da clínica é Clínica Perform. E lá, quem quiser seguir, você vai ver que vai estar bastante nutrido ali de informações de esporte, de desempenho, de saúde, longevidade. Que é isso que a gente vive, isso que a gente gosta de fazer. Quais são as especialidades que a clínica oferece? Lá o nosso carro-chefe é a parte de ortopedia e medicina do esporte, né? Então, entre a ortopedia, todas as especialidades da ortopedia, e aí nós temos uma equipe também de fisioterapeuta, de nutricionistas, de psicólogo e urologista. Então, todas essas... Qualquer demanda, resolve todas essas lá. demandas, com certeza. O nosso foco é resolver. Lá um dos nossos valores lá é não enrolar o paciente, é resolver o problema dele. Doutor resolve. Ótimo, muito obrigada, doutor Menescal. Até a próxima. Obrigado a vocês. Um abraço a todos. Tchau.